Hoje, o programa No Salto recebe duas mulheres que transformaram suas trajetórias de imigrante em histórias de sucesso. Elas não trabalham apenas com números, mas com vidas, sonhos e projetos de quem veio para os Estados Unidos em busca de prosperidade. Nossa primeira convidada é a Eliana Pazini, uma profissional que carrega em sua jornada o símbolo de competência, ética e resiliência. Ela tem mais de 15 anos de atuação internacional e é fundadora da CSEP Innovation, um escritório de contabilidade com unidades em Fall River e Weymouth, ambos em Massachusetts. Eliana deixou uma carreira estável em uma multinacional no Brasil para recomeçar do zero nos Estados Unidos. Com estudo contínuo, coragem e dedicação, ela se tornou referência entre brasileiros, mostrando que a contabilidade também pode ser uma ponte para a realização de sonhos. Nossa segunda convidada é a Priscila Bento, fundadora da Easy Account, uma empresa consolidada na cidade de Marlboro. Está nos Estados Unidos há 30 anos e representa a história de muitas mulheres que chegaram com coragem e começaram do zero. Ao longo de quase 3 décadas, construiu uma carreira sólida na área contábil e também nos palcos, compartilhando seu conhecimento em palestras que orientam empreendedores e famílias da comunidade brasileira. Hoje é reconhecida como uma profissional de confiança que alia técnica, sensibilidade e profundo entendimento das necessidades de quem vive, trabalha e empreende em outro país. Esse é mais um episódio do No Salto. Bem, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Isa. Estamos no episódio número 8. E eu gostaria hoje assim, de conhecer a história de vocês, saber um pouco quem é a Eliana, quem é a Priscila quando não estão lá envolvidas com os números. E aí eu queria saber de vocês, né? O que significa ser autoridade na área de contabilidade aqui nos Estados Unidos, que nós sabemos que é uma área quase predominante masculina. Tava pensando nisso hoje, tava lembrando, quando tava vindo para cá. A maioria, somos a minoria, né? Somos a minoria, não é? Eu, assim, no meu ponto de vista, ser autoridade na contabilidade, primeiramente, esses são vários elementos, né, importantes. Mas eu acho que o elemento fundamental é realmente o conhecimento, né, da área contábil, é você ter as formações necessárias, as qualificações necessárias, que é a formação acadêmica, né, pode ser na área contábil, na área administrativa, ter as licenças, não é, Isa? Isso é super importante aí. Aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que as profissões, elas têm um peso muito grande no que diz respeito à burocracia. Enquanto no Brasil a gente sabe que muitas vezes a gente faz uma faculdade e ali tem o título, você pode atuar. Aqui nos Estados Unidos tem muito essa coisa de licença, né, Priscila? Sim. Você tem licença para tudo. E como é essa coisa na contabilidade, por exemplo? Você precisa tirar que título, que tipo de licença? Bom, no meu caso, eu me formei aqui. Eu não fiz faculdade no Brasil, eu vim para cá como técnica de edificações, vim para cá muito nova. Então, em 1999, na verdade, são 26 anos que a gente está aqui. 30 anos de casado vai fazer ano que vem. Então, acho que ficou gravado os 30 anos. É bastante tempo. Né? E eu trabalhei na área financeira aqui desde 2000, em financiamento de casa. Para isso, você também, trabalhar com mortgage, você tem que ter licença. Daí, na área contábil, eu entrei como, na verdade, gestora. Fui contratada para ser gerente de uma franquia, de um escritório contábil, de várias unidades. E eu apaixonei, porque eu já trabalhava com financeira, apaixonei. Então, daí eu voltei para a escola. Então, você pode, para fazer imposto de renda, você pode simplesmente ter uma licença como enroll agent ou até mesmo como tax preparer. Eu tive a oportunidade de ir para a escola e poder me formar em contabilidade mesmo. O que ajuda muito, porque você tem o básico, o escrito, né, como ela falou, a nossa certificação. A questão contábil é que todos os anos a gente tem o número de horas que a gente tem que estar renovando. Então, todo ano, toda licença a gente tem que estar... A licença do Tax Preparation, né, que é você tirar o seu PITIN, né, no governo federal, que te dá realmente a condição de você preparar os impostos, tanto de empresa como também de indivíduo, não é? E aí você também pode ter a licença do Enrollment Agent ou você ser uma CPA também, não é? Eu tenho a licença de CPA, né? Então eu posso representar os meus clientes também nos processos de auditoria, né? Essas licenças, elas são bem difíceis porque você precisa fazer provas, são 3 fases. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é a dificuldade, a quantidade de provas, a quantidade... E como é que a gente conquista, além de todos esses títulos,
Mas a credibilidade para atuar com esses títulos, porque a gente sabe que em várias profissões acontece muito. Né? A pessoa se forma, mas nunca atua. Como é que se conquista a credibilidade? Sendo mulher, sim, sendo imigrante. Contem para mim. Eu acho o seguinte, que tudo que é verdadeiro, ele vai se revelar. Então, e tudo que é falso também. Então, se você faz um trabalho bem feito, né, com honestidade e procurando sempre o benefício ao cliente e cumprindo as normas, você vai realmente ter o resultado e o seu nome vai crescer. Entendeu? Nessa área contábil, a gente tem muitas... As pessoas não sabem, mas o contador, ele tem algumas responsabilidades, por exemplo, em termos tributários. Se a gente não entrevista bem o cliente, a gente realmente não se resguarda das informações que são feitas, quem são penalizados somos nós. Né? Ou seja, aquilo que o seu cliente traz de verdade ou de mentira, sim, também é responsabilidade sua. É nossa em averiguar e ver se aquelas informações são corretas, porque é o nosso nome. Quando você assina um tax return, você está realmente assinando que aquelas informações é o melhor que você tem. Você está representando aqueles números. Né? Passa a ser a responsabilidade de ambas as partes, né? A gente costuma até ter um contratinho no nosso escritório. Isso. Porque esse contratinho é para poder deixar bem especificado, Isadora, que o cliente também tem responsabilidade naquelas informações que ele está trazendo para a gente. Porque muitas das vezes a gente não sabe se ele está passando toda a informação ali. Então, ele também assina um termo de responsabilidade. E quando é que foi a virada de chave para decidir, vou ser contadora, sabendo que tinham tantas responsabilidades assim? Quando que vocês... Não, é isso que eu quero ser contadora. Né? A virada de chave, eu acho assim, no meu caso, tiveram algumas etapas. Né? A primeira virada de chave foi quando a gente saiu de um escritório pequeno que nós tínhamos, era só eu que trabalhava ali, não é? Mas a demanda começou a crescer muito e a gente precisou realmente mudar para uma sala maior e contratar pessoas para poder auxiliar a gente a dar conta daquela demanda. Hoje você trabalha com seu marido? Meu marido é meu sócio, meu parceiro, né? Mas a gente nós já temos hoje 15 pessoas que trabalham conosco no escritório de Fall River e temos mais 3 pessoas que trabalham no escritório de Weymouth, não é? Então, assim, a primeira virada de chave foi essa, foi um salto de você deixar de estar sozinho e passar a ter pessoas com você, não é? E a segunda virada de chave muito importante foi quando meu marido realmente deixou de trabalhar na prefeitura de Boston e ele veio para trabalhar comigo no escritório, que me ajudou demais a alavancar o negócio. E nós passamos a usar um software customizado. Nós deixamos de usar um software chamado QuickBook, que é conhecido nacionalmente, e passamos a usar o nosso próprio software. Esse software nos ajudou muito em termos do quê? De economizar a mão de obra, tempo. Então a gente conseguiu o quê? Atender mais pessoas com qualidade e com um custo baixo. Então, ou seja, existem estratégias também dentro do mundo dos números, porque a gente sempre fala que o mundo dos números ele é exato, mas existem estratégias de negócio que são aplicadas, né? E você, Priscila? Para mim foi... Eu sempre gostei de exatas, de número, e gostei de pessoas. Por incrível que pareça, às vezes, quem trabalha com números, geralmente é aquela imagem que você tem daquela pessoa fechada. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de vendas. Então, no Brasil, por incrível que pareça, eu trabalhava como técnica de edificações. Me formei, era designer e trabalhava também com o público. Vim para cá e trabalhei na indústria de mortgage muito tempo. E eu amava, porque realmente eram números e eram pessoas. E cada caso é um caso. Foi quando, como eu comentei, né, eu fui contratada por uma companhia americana para ser gestora de uma franquia na área contábil. E daí... Ali eu descobri que, nossa, realmente, cada caso é um caso. Cada imposto de renda é uma complicação. E essa complicação é onde me chama a atenção. Isso é bem interessante o que a Eliana falou sobre a... Você não... Demorei bastante para poder tirar essa virada de chave de... Eu sou a especialista, eu sei tudo e não dividir as informações. Isso é muito complicado. Isso é uma coisa que o meu marido me falava o tempo todo, Priscila. Ou seja, é uma fragilidade que você identifica em você. E daí eu achei pessoas que têm a mesma paixão, a mesma vontade como eu, entendeu? E essas pessoas que trabalham com a gente e a gente está crescendo o nosso negócio, são as minhas colaboradoras que trabalham no escritório. A Angélica, a Leila, o Didi. Agora a gente tem o Didi, eu tenho a minha filha que trabalha part-time. Então, a gente viu nessas pessoas a paixão pelos números e a paixão pelas pessoas, em ajudar realmente o imigrante. Então, essa foi compartilhar o conhecimento que eu tenho. E o que eu
levo comigo é que eu não preciso ficar guardando as coisas que eu sei. Eu tenho que falar mesmo, e falando em palestra, e falando em vídeo, e falando para o cliente. E foi essa. Compartilhar o que você conhece, né? Isso é muito importante, porque é um legado, né? Exatamente. Falar em compartilhar, eu tô sabendo por aí que a Eliana está adentrando o universo não só dos números, mas também da fala, né? Tá se lançando como palestrante. Nós estamos aí nesse O que te motivou a expandir para essa área de atuação? Assim, Isadora, é o que a gente acabou de falar, né? Eu acho assim, você chega numa determinada fase da sua vida, né? Você tem conhecimento, você tem experiência, você tem essa união de coisas importantes, né? Você tem uma trajetória ali de sucesso. Então, eu acho assim, você tem que compartilhar esse legado. Né? Você tem que ajudar outras pessoas, né? Usando você mesma como exemplo para passar esse incentivo para as pessoas. Então foi isso realmente que motivou que a gente começasse, tanto eu como o meu marido, a palestrar e também as nossas mentorias, que isso tem ajudado muitos clientes. Nós já estamos nesse processo de mentoria já faz um tempo, não é? Agora nós estamos... Hoje vocês estão mentorando outros profissionais da contabilidade? Nós estamos mentorando mais os nossos clientes, né? Os nossos clientes empresariais, os nossos clientes individuais que vêm procurar... Para utilizar a contabilidade no cotidiano. No cotidiano e também para eles usarem como... nós damos como exemplo, né, a nossa própria empresa, para que eles usem, né, isso como referência para eles. Então, isso está sendo muito interessante. Então, a ideia de palestrar é essa, a gente poder passar para um número maior de pessoas, né, o nosso conhecimento de uma maneira mais leve, mais tranquila e também levar aí a nossa experiência dessa área aí, de montar uma empresa, de começar do zero e você conseguir chegar no ponto que você deseja, que muito difícil, bom. Né? Priscila, eu sei que já tem bastante experiência nessa área de palestra, né? Inclusive, a gente tem feito alguns movimentos juntas. Sim. E aí, a minha curiosidade também é a mesma com relação à Eliana. O que te mobilizou a fazer palestras? Porque, olha só, principalmente com social media, há muita informação, mas há muita informação sem base, muita especulação. Então, se nós profissionais da área exata, se a gente não formos e nos expormos, as pessoas não vão ter a informação correta, né? Então, tem muito blá 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 na internet, mas então a gente quer realmente fortificar a parte importante mesmo, né? Então, eu acho assim, a parte da educação. São pessoas simples, a gente trabalha com a comunidade brasileira, a comunidade latina, a gente vê que as pessoas precisam de informação da fonte correta, né? De como realmente começar, como realmente crescer, como realmente gerenciar o negócio, né? Informações simples que fazem toda a diferença. Então, eu e Giovanni como educador financeiro, eu na parte contábil, a gente juntou também esses esforços. Giovanni é o seu marido. Meu esposo, para quem não conhece, Giovanni Bento. Que né? Trabalha... Na área financeira. Na área financeira. Não na área contábil, mas na área como educador financeiro, né? São as duas, a tampa e a panela, né? A tampa e a panela. E ela tem um grande parceiro, tem um grande parceiro. Exato, né? E os dois são parecidos e assim, interessante. Uma coisa interessante, quando eu vi a Eliana, eu não conheço, Eliana, não conhecia, a gente se conhecia num evento. E foi incrível, assim, eu olhei, aquela sinergia, eu falei, nossa, que legal essa mulher, muito interessante. E os dois, o Giovanni e o esposo dela, se clicaram também. Como é o nome do seu esposo? Cleidson. Cleidson. Um abraço para o Cleidson, que tá nos bastidores. Tá assistindo. Não, mas assim, foi muito interessante mesmo. E aí, vamos entrar agora num outro universo. Fale lá. Deixa eu falar de lado. E vamos falar aí de vida de cotidiano. Sim. Né? As duas casadas há bastante tempo. Sim. Envolvidas em números, a gente se encontra por aí de vez em quando nos eventos, mas é sempre assim, né? Todo mundo muito corrido, às vezes a gente... América, né? Chega ali e fala mas, meninas, eu queria saber uma coisa. Como é que vocês equilibram uma vida pessoal? A vida como mãe, como esposa, com os amigos, para sair, para estar nos eventos, para se cuidar. Eu mesma, assim, sou super, hiper vaidosa, né? Então, assim, vamos estar sempre aqui nos programas com a maquiagem que a Edione faz. Então, sempre maravilhosa. Né? Tem também aqui as bijuterias e as semijoias, na verdade. Tem as semijoias da Nietra, eu amo essas coisinhas. Oi. Então, assim, sempre quando eu tô nos ambientes, eu busco, né, botar um brinquinho, fazer um charmezinho, uma coisinha, pra poder
me sentir bem comigo mesmo. Uhum. E aí, como é com vocês essa coisa também de cuidar do corpo? O que vocês gostam de fazer? O que vocês fazem para poder movimentar essa parte da vida de vocês? Eu vou falar então. Bom, gente, não é fácil, né? E tem aquela pessoa no circo que ela balança vários pratos, né? Então, principalmente como mulher, eu acho que a carga é realmente pesada. E com o tempo, a gente vai aprendendo a realmente dividir. Primeiramente, a organização do tempo. Agenda. Sem agenda não tem como, né? Eu coloco as prioridades. Por exemplo, no domingo à tarde, eu já faço... chique, né? É chique, né? Mas tem que ter. Olhar na minha agenda. Gente, isso traz um poder, mas é verdade. Quando você fala... importante. Vou olhar na minha agenda, demonstra assim, uau, que mulher organizada, que mulher planejada, que mulher equilibrada. A Angélica que não me deixa falar. Eu erro às vezes porque eu penso e não coloco na agenda e me ferro. Então, assim, a Angélica... Tem um aplicativo depois... Acho que eu já te falei desse aplicativo, né? Tem um aplicativo. O Dola, que você manda mensagem no WhatsApp. Se meu celular tivesse aqui, depois você mostra. Você manda mensagem no WhatsApp. Diz, Dola, eu vou ter uma entrevista com a Isa no dia 17. 4 horas da tarde. Ele vai lá no seu calendário e ele grava. Se você quer, por exemplo, ter um evento, você recebe o flyer, você manda o flyer e ele grava. Depois você me passa. Isso é tão bom. A gente precisa dessas isso ferramentas, né? Porque eu acho assim, importante também você priorizar, né, as coisas. Porque se você não prioriza por urgente, urgentíssimo, né? O que é importante, importantíssimo. O que é importante, importantíssimo, mas vocês na usam nossa área, assim, né? Eu tenho uma agenda, tenho uma agenda e eu tive que aprender a dizer não. Eu sou uma pessoa que me dou. Então, nós temos responsabilidade da igreja. O Giovanni é líder no grupo brasileiro lá em Úlster, de uma igreja americana. Eu e ele, eu cuido da parte das mulheres. A gente não fala, são serviços voluntários. Sim. Nem eu, nem ele recebemos por isso. Então, o nosso domingo é 100% dedicado à igreja. E durante a semana, a gente tem demandas com os membros. Que é uma prioridade, né? E durante a semana, a gente tem a demanda dos membros que precisam de ajuda. Tem os missionários que a gente precisa, muitas vezes, alimentar. Então, assim, tem essa responsabilidade. Eu sou mãe, né? Sou casada há bastante tempo, vai fazer 30 anos, mas eu tenho 2 filhas e uma filha de pelo, a Pepsi. Né? Que dá trabalho, mas felizmente eu estou numa fase que elas já são elas são adultas, então já estão na universidade, estudam, trabalham, então já estão em outro patamar, né? E a parte do corpo eu acho que é uma que eu tenho que realmente melhorar, a parte do exercício. Eu tenho realmente feito metas. A gente podia morar junta, né? Eu jogo vôlei toda sexta-feira. Você joga vôlei? Toda sexta-feira e é inegociável. Toda sexta, das 7 às 9. Eu vou me registrar no Assabet, eles têm também nas quartas. Jura? Você joga vôlei? Toda sexta-feira, sou atacante. Toda sexta-feira. Minha filha ama vôlei. Eu nunca tive experiência de jogar vôlei. Eu acho que a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, né? Que nem eu não gostava muito de ir pra academia, mas odeio academia. Eu tenho prazer de ir pra academia. Eu gosto, sabe de quê? De hidroginástica lá dentro da água. Fazer alguma coisa, algum esporte que a gente gosta, mas a gente precisa de musculação, né? A gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, da musculação, eu acho, né, não é? gente? Depois dos 40, a gente tem que fazer musculação. Mas eu acho que vai muito também de quem você... Por exemplo, eu tô fazendo com uma personal. Ela é super alto astral, ela incentiva, ela explica, ela faz o exercício junto com você. Então, isso te dá motivação presencial. Ah, legal. E ela tá sempre inovando. Então, cada dia que eu vou é um exercício diferente. Então, aquilo não cai na rotina, sabe? Então, eu fico ansiosa. Que exercício que ela vai me dar hoje? Então, você tem vontade de ir, sabe? Que bom. E isso tá ajudando demais no nível do estresse. Porque o nosso estresse é muito alto, né, Priscila? Onde você mora? Que cidade? Eu moro em Dartmouth, é perto de Fall River. O meu escritório fica em Fall River. É 15 minutos de Fall River, Dartmouth. É na parte sul de Massachusetts, Isadora. Mas é pro lado de Cape Cod, não? Fall River. Aonde a Johnny Falmouth, que é... Fall River. Rhode Island. Mas isso. Rhode Island. É muito nome parecido. Então, é Dartmouth. Dartmouth, é pertinho de Fall River. Falmouth também, que é pro lado do isso é Cape Cod. Ai, gente. Fall River é ali pertinho, a Johnny tem salão lá, né? Eu tenho o meu escritório lá e eu moro 15 minutos do meu escritório ali de Fall River, né? E você faz exercício que horas? De manhã, à noite? De manhã. Eu gosto de fazer de manhã. À noite também não funcionaria, não. É o horário ótimo, que eu já acordo, já entro naquele ritmo. Eu tô no processo de procurar uma boa academia. Tomo meu banho, tomo meu café e vou pro serviço cheio de energia. Que bom. Eu acho assim, isso ajudou bastante a controlar o nível de estresse, né? Eu tenho me sentido mais calma, mais controlada com o exercício, tem ajudado muito. Mas eu acho que o
que você falou, a questão de organizar o seu tempo é muito importante. A gente precisa Sim. organizar e ter flexibilidade, né? Porque tem hora que a gente tem que priorizar o trabalho, que nem no taxista a gente tem que priorizar o trabalho. Faz parte da nossa função aí, de janeiro a abril, a gente tem um tempinho desse tamanho, com tanto de coisa assim para fazer. Coisa. Eu brinco, falo que é um funil, né? É um funilzinho para colocar aquele monte de coisa, você tem que amarrotar e fazer entrar. Quanto tempo leva mais ou menos para fazer o táxi de um cliente? Depende, individual ou business. Depende muito. Depende tem muito. individual que você pode levar 3 horas para fazer. Tem individual que você faz em 15 minutos, entendeu? Tem cliente que tem várias casas de aluguel, tem várias coisas. Tem investimento na quase bolsa. Uma casa. Gente, eu admiro quase demais um business, quem faz né? esse tipo de trabalho. Então, porque eu me perderia nos números, Mas confesso. você é ótima em muitas coisas, Isa. Então, tenho certeza que cada um tem a sua Exatamente, função. mas eu me perderia nos números. O único número que eu não me perco é o número das casinhas da minha conta bancária. aí sim. Meus 10 dígitos Okay. na minha conta bancária. Isso Isso é eu contar importante. direitinho. Mas bom. contabilidade, meu pai era contador. É mesmo? Meu pai era contador da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Olha só. E foram mais de 30 anos nessa empresa. Ele chegou lá como contínuo, passou para office boy, auxiliar administrativo, assistente de contabilidade, contador e chefe do setor dele. Era tipo antigamente essa coisa de ser funcionário, Você porque crescia a na companhia. a companhia de eletricidade não era assim, era do governo, mas você não precisava fazer concurso. Aí depois eles privatizaram, né? Mas antes era assim, era do governo, mas você não precisava fazer concurso. E meu pai foi crescendo lá, então assim, eu via meu pai a vida toda. Não sei se vocês lembram, lá no Brasil tinha uma empresa chamada IOF. Priscila não vai lembrar, você talvez não lembre, mas tinha uma empresa, eu nunca esqueço. IOF era a empresa que fazia todos os treinamentos em contabilidade que meu pai precisava fazer. A Coelba pagava para meu pai ir lá para a IOF, então às vezes ele tinha que viajar, ele tinha que fazer. Eu tenho várias lembranças do meu pai como contador. E olha que ele fez verdade, técnico. essa empresa era muito grande. Ele Tô fez lembrando agora, técnico em contabilidade. Na escola pública, quando ser técnico em contabilidade ainda era uma coisa, Era alguma coisa, eles aprendiam. muito importante, né? Sim. Hoje tiraram os cursos de técnico, Eu fiz né? técnico também, no meu colegial. E aí, a gente já aproveita aqui, já puxa um gancho para o seguinte. Mulheres maduras, já bem estabelecidas nos seus negócios, já com autoridade. Como é que vocês se veem ao ser exemplo para as novas gerações, né? Agora há pouco eu estava falando do meu pai, que meu pai cresceu nessa coisa de ser técnico em contabilidade. Como é que vocês veem isso para as meninas que estão chegando? Porque hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, Sim. eu acredito que seja cada vez mais raro ter profissionais jovens na área de contabilidade, ou eu estou falando bobagem? Posso falar uma história engraçada? Pode. Eu comecei, na verdade, antes de fazer accounting, eu comecei no curso de administração. Depois eu troquei para accounting. E no curso de administração, aqui, não sei no Brasil, mas aqui é obrigado você fazer accounting 101 ou 102, né? Explica pra gente. O accounting, contabilidade 1 a 1, contabilidade 1 a 2, são 4. Para fazer pessoas, empresas? Para fazer o curso de administração. Depois eu troquei para accounting. Mas daí assim, porque para você ser um administrador de business, você tem que fazer pelo menos 2 semestres de contabilidade. A sala é lotada, é requisito mesmo. É lotada. Quando você vai para o accounting 201, que é para a parte contábil mesmo, você vê 7, 8. De 30, você vê 7, 8. E a maioria é homem. Exatamente. Aqui você vê bastante mulher. Aqui é tem os dois. Você vê muito imigrante, né? Muito imigrante. Aqui você vê muito asiático, né? Muito Eles são muito asiático, bons. indiano. O indiano, ele vai para a universidade, é incrível, né? Ele tem um poder para memorização, né? E eu acho interessante. Mas você vê muito mais imigrantes do que próprio americano, Sim. né? Nas universidades aqui. Mas essa questão de maturidade, eu acho interessante, porque assim, quando a gente vai, eu não sei se você já percebeu isso, quando a gente vai aí para os cursos, né? Para as associações que a gente faz os cursos de atualizações todos os anos, tem muito mais gente acima de 50 anos. Sim. Eu acho que o jovem, ele não quer saber do curso de contabilidade, ele não quer saber da profissão de contabilidade, eu penso. Sim. Né? Eu percebo que
há muito mais, assim, pessoas acima dessa faixa etária de 50 anos. Até a gente estava vendo uma matéria que realmente os órgãos, né, que regularizam a contabilidade estão preocupados. Sim. Como é que vai ter essa substituição de pessoas? Uma demanda muito grande, exatamente. Porque não tem pessoas novas se especializando na área, infelizmente não tem. Né? Eu não sei por que isso, né? Sim. Porque a nossa área deveria ser valorizada, Sim. né? Eu acho que deveria ter um movimento dos contadores se unindo para valorizar mais a categoria contábil, que é tão importante nas empresas, né, gente? Falar nisso. Sim. Vou fazer uma pergunta aqui, gente. Vamos ver o que elas vão responder. Casa de Ferreira, espeto de pau? Como já é foi. que vocês fazem para lidar com o próprio dinheiro sendo contadora? Difícil, já foi. Vocês também têm dilemas pessoais? Ou é mais fácil organizar? Eu acho que tudo é um processo, né? É disciplina, né? Exato. Priscila, eu acho que é disciplina, né? Às vezes você tem todas as técnicas, mas eu acho que você controlar o orçamento, seu próprio orçamento, é questão de disciplina, de comportamento, de hábito, né? Você tem que ter o controle ali, mas nem todo mundo consegue ter o controle. Exatamente. Igual você falou, a gente tem que priorizar, né? Casa de Ferreira, espeta de pau. Se você deixar cair nisso, vai acontecer a desorganização, Sim. né? Você tem que ver que você é o seu cliente também, né? A sua empresa é seu cliente. Exatamente. Aí entra a questão de organização, de você ter um tempinho ali para fazer a sua Sim. empresa, que é seu cliente também, Sim. né? Eu e o meu marido, a gente até agora colocou o sábado como um dia prioridade para a gente sentar para fazer a nossa contabilidade, nossa estratégia orçamentária e de planos, né? De todos os nossos planos de negócio, porque a gente vê isso de uma maneira muito importante. Se a gente não colocar dessa maneira, o tempo passa e a gente prioriza os clientes e deixa a gente de lado. No meu caso, do momento que eu comecei a delegar, as coisas começaram a ficar melhores. Né? A gente teve mais tempo. A Arielle geralmente faz o bookkeeping da Easy Account, a Arielle é minha filha mais nova. Eu faço a revisão, faço a reconciliação, mas a parte de planejamento é uma coisa que o Giovanni, ele gosta. A gente gosta de estar conversando sobre como crescer, como estrategiar. Recentemente nós fomos num evento... nada sai daquela curva, tipo, tudo é minimamente planejado. Não, a gente comete enganos, com certeza, mas nada assim que não seja nada grave. É tudo porque a gente tem a noção. Por exemplo, você tem que... surge uma proposta, uma oportunidade. Sim. Você analisa Sim. ou você vai na emoção? Antigamente seria na emoção. Eu acho que eu tenho esse que eu posso. Antigamente, eu acho que a gente já amadureceu o suficiente para entender que você tem que realmente sleep on, você tem que pensar. Eu vim para cá em 99 e trabalhei na indústria financeira e aprendi com isso. Em 2001, o mercado caiu 46%, o mercado que eu falo, a Bolsa de Valores, por causa das Torres Gêmeas. Né? Ali já foi um baque. Eu estava na indústria de mortgage. As pessoas, os brasileiros, o que eles faziam? Eles queriam voltar de volta para o Brasil, o meu business diminuiu. Não afetou, porque eu tinha bastante carteira de cliente. Em 2008, eu e Giovanni trabalhando, 2007 e 2008, né? Nós começamos a sentir em 2006. Em 2006 a gente já viu que o nosso paycheck caiu. Eu e ele trabalhávamos na mesma indústria. E o que aconteceu? Nós quebramos, porque nós dois perdemos o trabalho na indústria de mortgage, nós tínhamos casas de financiamento, casas que nós alugávamos, que a gente perdeu o financiamento, porque o inquilino não pagava, a gente não conseguia pagar o mortgage. Então, nós quebramos aqui nesse país e foi muito triste, de um ponto que eu lembro, eu tenho a facilidade assim, de ter um trauma, a minha mente ela apaga. Mas o Giovanni lembra dos detalhes, de muitas vezes a gente realmente muitas vezes não tem nem o que comer, na época da crise mesmo, né? E com isso a gente aprendeu a navegar as dificuldades. Então, você tem uma reserva, né? Tanto o business quanto o pessoal. É você trabalhar com essa reserva e ser cauteloso também. A gente já está nos 40 e poucos, então o Giovanni já tem 50 e poucos. A gente tem uma certa, não vou falar exatamente. Giovanni está no meu. Giovanni estamos no mesmo nível. A gente tem já a experiência de que, tipo assim, o nosso nível de risco ele tem que ser menor do que alguém com 20 e poucos anos de idade, né? Porque o nosso tempo de recuperar é muito menor. Então, assim, hoje sim, nós analisamos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ajuda a gente a analisar isso e a gente também, quando vai tomar fazer um investimento, fazer. Vocês orientam isso para os clientes de Absolutamente. Faz um seguro em vida. Com certeza. Absolutamente. Pensar no futuro. É o planejamento financeiro. O planejamento financeiro que você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar que você quer parar de trabalhar uma hora, né? E como é que você vai parar de trabalhar? Você tem que estar planejando isso, né? Você tem que estar analisando como é que você vai fazer isso estrategicamente para você poder manter o seu padrão de vida.
falando nisso, né? Que uma conversa vai puxando a outra. Mas antes disso, Isa, é muito triste, eu não sei, eu acredito que você também passa por isso. Você vê as pessoas que vieram para cá 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, que não fizeram o pé de meia. Aliás, o pé de meia delas... Isso que eu ia perguntar. Pé de meia delas foi no Brasil, e elas não querem voltar para o Brasil, mas vão ter que voltar para o Brasil, porque não criaram uma aposentadoria, não criaram... Parece que é meio uma coisa viciante esse negócio de ficar mandando dinheiro pro Brasil. Não sei te falar. Tá mandando dinheiro pro Brasil, mas não vou voltar pro Brasil. E aí agora a gente se encontra nessa situação. Sim. Desse cenário político, econômico que nós estamos vivendo. Estamos vivendo Como que isso tem afetado os imigrantes e os pequenos negócios aqui, dos negócios que vocês têm como clientes, pequenos negócios? Sim. Isso está afetando de verdade? Tá um momento difícil para todo mundo ou é só mesmo assim? É só para quem é imigrante, para quem precisa voltar para o país? Não, acho que todo mundo, né? Está afetando, na verdade, desde o ano passado, Sim. Isadora, não é, Priscila? Eu tenho observado que essa crise, ela vem devagarzinho, Sim. ela vem hidden, mas a mídia não falava muito, agora está sendo mais exposto, mas essa crise, ela já vem desde o ano passado, as empresas estão sentindo, principalmente na área da construção, está sentindo isso muito. Sim. Tá? E a área da limpeza também, mas a construção mais, né? Porque tudo que afeta a economia, afeta mais a área da construção, né? Então, assim, os clientes estão reclamando, a gente tem visto nos números quedas bem bruscas de faturamento, né? A mão de obra também está muito escassa, porque desde a pandemia eu não sei o que aconteceu, mas na verdade eu penso que os aplicativos, né? Eles têm pegado toda a mão de obra do mercado, porque hoje todo mundo quer ir para o aplicativo, né? Sim. Todo mundo se sente mais seguro, principalmente o imigrante, de trabalhar no aplicativo. Então, mas quando você abre o aplicativo, você precisa recolher imposto? Com certeza, não Tem que pagar. Se você teve a renda acima de 600, absolutamente. 600 dólares? Por ano. Em 2026 mudou o código. 600 dólares por ano? Por ano, no mínimo. Você tem que declarar. Ano 2026, o limite do 1099 é 2.000, mas 2025 é 6.000. Mas as pessoas fazem muito mais, né? Com certeza. Obviamente, porque 600 no ano significa o quê? 20 dólares por mês? Sim. Exatamente. Ou seja... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Mas deixa eu falar sobre um pouquinho sobre a questão da crise e se a gente viu essa diferença. Como eu já falei, a gente viu o mercado oscilando várias vezes, grandes crises, né? 2002, na verdade, preveniente das torres, 2007, 2008, daí teve um pouquinho antes o mercado subiu, 2020 com a pandemia, né? Mas na pandemia, por que a gente não via? A gente viu o mercado da construção bombando, porque tinha muito dinheiro na rua. Teve SBA, eles liberaram muito dinheiro, muito grant, que o estado de Massachusetts liberou também. Então, quando tem dinheiro extra na rua, o que as pessoas fazem? Vou fazer uma reforminha no meu banheiro, na minha cozinha. O americano, ele é muito, assim, prevenido. Se ele não tem certeza do mercado, ele vai realmente, ele vai segurar o dinheiro, né? Verdade. Verdade. É o que está acontecendo. Eu me mudei agora. Né? E aí, né, para ilustrar essa situação, eu me mudei agora. E aí, conversando com meu marido, e a gente falou sobre mudar o carro, porque o carro já estava na hora e tal. A ideia foi dele, ele falou, vou pesquisar e vou ver o que a gente pode fazer. Aí eu já aproveitei, né, que eu não sou besta nem nada. Falei assim, o que você acha então da gente já comprar os móveis, já que a gente está pensando em carro? Ele falou... Espera aí. Exatamente, ele falou, vamos esperar primeiro pra gente ver... quanto vai ser a nossa despesa nessa nova casa. Exatamente. Que é uma casa 3 vezes maior. Mais cara, tá certo. Depois a gente vai para o carro. Sim. E depois a gente vê os móveis, ou seja, os móveis vão ter que esperar exatamente. Mas por eles são, você sabe. Falo assim, meu marido, ele é um trabalhador comum, mas ele é muito próspero. Que bom. Porque ele sabe exatamente cauteloso, como ele utiliza o dinheiro dele. Isso é ótimo. Isso é importante. Ser cauteloso, eu acho que nesse momento eu tenho recomendado muito para os meus clientes serem cautelosos. Isso já desde o ano passado eu venho recomendando. Sim. Eu falo, gente, vamos se manter por enquanto, assim, quieto, né? Porque a economia, ela tá muito, assim, instável, dinâmica, né? Você não sabe, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. O dólar teve uma baixa, tá? A taxa de juros está muito alta. 5,37 baixou para 5,20. Sério? Parece
pouco, 17 centavos. Sim, mas não é. Mas sim, não é. Não, é bastante. É muito, é bastante. É significativo em termos. Fala-se que os juros está para baixar, e na verdade era para ter uma baixa agora, final de setembro, não teve ainda, a inflação ainda está alta, deu uma baixada comparada ano passado. Você vê que a inflação está alta, isso está afetando muito o quê? Os restaurantes, os mercados, as lojas, então isso acaba atrapalhando muito o comerciante, né? Como é o comerciante está sendo afetado a gente muito. Mantém aí o dinamismo, essa coragem, essa fé para poder continuar tocando o negócio com tantas mudanças no cenário econômico? O que é que vocês orientam quando chega lá um cliente triste, desmotivado, eu quero fechar meu business, eu não sei o que fazer. Mas a gente tem que se reinventar, né? E procurar ver qual é a necessidade do mercado, né? AI, ele chegou realmente, os aplicativos chegaram para romper o mercado, mas ao mesmo tempo usar isso a nosso favor, né? Na área de construção, usar isso para marketing digital, para propagandas, para procura de novos clientes. Então, assim, tem que se reinventar. Tem que ver qual que é a oportunidade naquele momento, como aconteceu na pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Exatamente. Todo mundo teve que buscar qual a oportunidade daquele momento. E todo mundo encontrou a oportunidade, né? Não é? Então, é a mesma coisa agora. As pessoas têm que aproveitar esse momento de crise econômica, esse momento de problemas imigratórios e procurar qual a oportunidade do momento, né? Para poder... E da comunidade, nós trabalhamos com a comunidade, a maioria deles brasileira latina, e esse podcast é desenhado para mulheres, né? Nós, por sermos brasileiros, a gente tem aquela força dentro da gente, de se reinventar, né? Nós chegamos no Brasil, muitas vezes a gente tem que se reinventar, né? Meu primeiro trabalho aqui foi numa fábrica, depois trabalhei em pizzaria, trabalhei em McDonald's. Isso que eu acho bonito então, a gente se reinventa, do imigrante. A gente tem que se reinventar. Eu acho isso do imigrante muito, muito forte, sabe, Isadora? Nós, imigrantes, de uma maneira geral, não só os brasileiros, mas os hispanos, os portugueses, que são muito trabalhadores, é essa força que tem, sabe, de vir para um país diferente, né, e ter que se adaptar em relação ao idioma, que já é uma barreira muito grande, não é? E aí também ter que trabalhar, enfrentar a dificuldade financeira, não é? E se reinventar mesmo, porque você pode sair do seu país com uma profissão e chegar aqui e ter que fazer alguma coisa bem diferente daquilo que você fazia lá. Então, e as pessoas fazem, entendeu? E vão pra frente com isso. E não ter medo. Tem sucesso, né? A gente vê muitas histórias de sucesso. Nada como Estamos trabalho. quase finalizando. Que pena. Passa rápido. Esse assunto não esgota aqui. Sim. Final do ano, primeiro ano de No Salto, eu tenho um convite para fazer para vocês, mas eu não vou contar ainda. Eu vou contar no 10º episódio, vocês vão ter a oportunidade de saber o que é que está nos esperando. Então, pode ter certeza que essa conversa não finaliza aqui. Que bom, mas eu queria perguntar para Eliana e depois para Priscila. Tá bom. Eliana, qual o impacto que você gostaria de deixar como mulher imigrante, como ser humano para nossa comunidade? O que é que assim o que é que você espera ainda trazer de impacto para a comunidade? Olha, assim, eu principalmente, né, eu quero com essas palestras aí poder ajudar muitas pessoas, né, poder compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências, poder incentivar as pessoas, principalmente aquelas que estão desanimadas, não é? Que estão ali passando por dificuldades, como a Priscila falou, todos nós passamos por dificuldades quando chegamos aqui e passamos até hoje, né? Porque a dificuldade, a vida da gente é igual assim, vai e volta, vai e volta, não é? Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo, e a gente tem que saber lidar com isso muito bem, não desanimar e não perder o nosso foco. É importante a gente ter foco, não é? E como mulheres e contadoras, eu acho que a gente também tem que se unir mais, a classe de contadores tem que se unir mais, para a gente mostrar realmente que a contabilidade ela é muito importante para as pessoas, para os empresários. Eu acho que a contabilidade, a função de contador, ela está sendo menosprezada, ela está sendo desvalorizada ultimamente, até na própria social media, né? Eu vejo algumas pessoas falando, você pode fazer sua própria contabilidade, você pode... Gente, não pode. Existe o quê? Formação acadêmica,
acadêmica Sim. para isso. Sim. Se não tivesse se não precisasse de formação acadêmica, aí sim, qualquer um poderia fazer sua contabilidade. Mas nós estudamos, nós temos que buscar conhecimento todos os anos. Por quê? Porque é necessário. Sim. A gente conhece da lei, a gente conhece da contabilidade, das ferramentas contábeis, da ética do trabalho. Então, é muito importante isso. Então, o que eu quero falar para quem está aí nos escutando é que não desanime e que busque o profissional certo para ajudar, porque tem muita gente boa no mercado e honesta, que é o mais importante. Priscila, a Easy Account é uma empresa já estabelecida lá em Marlboro, comunidade brasileira, Sim. assim como, né? Muito pouco tempo estaremos na Flórida também. Que legal. Mas em Marlboro, qual é o legado que você, como contadora e como mulher, quer, principalmente ali para a comunidade de Marlboro, que é uma comunidade com muita predominância de brasileiros? Sim. Eu diria não só em Marlboro, mas para todo os Estados Unidos. A gente atua em vários estados, né? Que a fé, o que é a fé? A fé é um princípio de ação, né? E o medo é o contrário da fé. Então, muitas vezes, nesse momento, a gente vê pessoas que não estão nem saindo de casa, que não, às vezes não vão numa pizzaria, não vão num business brasileiro com medo, né? Da questão imigratória, de outras questões. Eu diria que o medo, ele é o contrário da fé. E a fé vem do nosso maior, eu realmente acredito nisso. E que, através da fé, você vai agir. E sempre procurar um profissional. Eu gostei muito do que você falou, Eliana. Eu acho que era uma coisa que a gente deveria se mobilizar, né? Nós, contadores, assim Contem como... comigo, adoro eventos. Não, pode me contratar para E realmente, informação. Vamos lá, Isa. Eu acho que é importante. A gente tem informação a ser passada e ajudar. Uma vez que nós estamos ajudando o pequeno empresário, nós estamos nos ajudando também. Sim. Então, quando você faz alguém o bem, você também tem um retorno daquilo. Então, esse é o meu legado. É para que não percam a fé. Procurem profissional e há bons profissionais no mercado. Há muito pouco, pequeníssimos, aqueles que logo já estão saindo do mercado, que não são bons. Mas, assim, nada de bom dura muito tempo. Então, assim, você vê o histórico. É impossível uma árvore boa dar frutos ruins. É impossível uma árvore ruim dar bons frutos. Então, você olha os frutos daquele profissional, que aquele profissional tem um histórico. Com certeza. Últimas três, na verdade, que eu quero saber. Vocês têm uma frase de efeito que vocês sempre usam para resumir alguma coisa na vida de vocês? Não que eu tenha pensado, mas já que eu falei sobre fé, eu vou falar, fé é força, né? Fé, a palavra fé é algo que eu tenho dentro do meu coração e realmente fé é força e ação. Eu acho que a honestidade é uma coisa para mim primordial, né? E o profissional que ele trabalha com amor naquilo que ele faz e com honestidade, ele vai longe, ele ultrapassa barreiras. Então, a honestidade para mim é tudo. Perfeito. E a última que mensagem vocês deixariam para as mulheres que sonham em crescer profissionalmente em um novo país? Para as mulheres que estão chegando agora aqui nos Estados Unidos e querem crescer e têm vontade de fazer e às vezes ouvem, como a gente ouve muito, o seu diploma só serve para limpar a mesa do americano. Que conselho ou que mensagem vocês deixariam para essas mulheres? Eu acho que, assim, as mulheres, elas têm que se unir mais. Primeiramente, eu acho que não há uma união, né? As mulheres têm que se unir mais e colocar objetivos na sua vida. E, por exemplo, que nem a gente está numa área completamente masculina, né? Uhum. Estamos aí quebrando paradigmas, eu e Priscila. Parabéns, sim. Priscila, por sim, isso, parabéns, né? Para você também. Porque eu acho que isso é importante. Sim. Então, a gente não pode levar para esse lado que só os homens são fortes, só os homens que podem. Nós, mulheres, também podemos. Sim. Nós temos nossa força, nós temos também coisas que nós fazemos com firmeza, com dedicação, com sabedoria, não é? Temos aí vários papéis que a gente consegue executar, ser mãe, ser profissional, ser mulher, né? Uhum. Que todos eles exigem muito da gente, a gente consegue manejar todos eles. Então, a gente não pode desanimar e a gente tem que fazer, ter foco e objetivo e ir para frente. Deixa suas redes sociais, ou seu contato para quem quiser contratar o serviço. CSP Innovation é o nosso Instagram, tá? E temos aí também o Facebook, que também tem bastante engajamento da CSP Innovation, Tax Business. Tem o Epazine também, que é o meu pessoal, tá? Que a gente está trabalhando bastante aí com essa área de mentoria. Então é @Epazine.
É isso aí. Pri, a mensagem para as nossas... E as redes sociais. Ouvintes e as suas redes sociais. Ótimo. A mensagem que eu daria é never give up. Nunca desista, né? No início, quando eu cheguei aqui, antes de trabalhar com mortgage, tinha uma amiga minha, eu tava com a minha filha maior, ela era bebê, eu tive a oportunidade de trabalhar com mortgage, eu estava aqui 1 ano nos Estados Unidos, e ela falou assim para mim, como que você pensa, quem você pensa que você vai conseguir trabalhar com mortgage, você mal fala inglês, você está aqui há tão pouco tempo, por que você não vai limpar a casa? Aquilo ali para mim, para algumas pessoas seria um desânimo, para mim eu usei aquilo ali como força, né? Para ir para frente. Então, se você tem um desejo, independente qual seja, aqui é o país das oportunidades e eu tenho firmemente esse sentimento comigo. Se você quer, vá nas pessoas certas. Não ouça opinião daquelas pessoas que não têm o que você quer. Se aquela pessoa tem o que você quer, pergunte a ela. E geralmente as pessoas que têm o que você quer, elas são pessoas generosas o suficiente para te trilhar o caminho. Então, não tenha medo, vá aos profissionais corretos e vá à fonte certa. Suas redes sociais? Minhas redes sociais. Então, no Instagram é Minha Contadora USA. Eu sou a sua contadora, posso ser. E o meu telefone... Já é a minha, tá, gente? Com todo respeito, mas é a minha contadora. E o telefone lá pra Angélica, pro pessoal lá, se vocês quiserem marcar uma consulta, é 857-544-9898. Vou passar o meu também, tá? Claro, pode passar. O nosso é 508-536-9495. Serve para os 2 escritórios aí, tanto de Fall River como de Weymouth. Maravilha, gente. Eu conversei hoje com a Eliana Pazini Foi um prazer, e com a Priscila Bento. Prazer todo meu. Foi um prazer também. E você que está aí aproveitando esse bate-papo, curta, comente, compartilhe, porque assim você faz crescer o nosso canal, trazer mais informação para a comunidade brasileira. E um lembrete, não esqueçam, continuem no salto. O meu salto é pequenininho, pequenininho. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal.